Muito bem, voltamos a mais um episódio e esse, com toda certeza, é um dos mais importantes para você que vai viajar aos Estados Unidos. Com toda certeza, você deve estar vendo uma série de notícias falando sobre aumento de taxa, falando sobre exigência de rede social, falando sobre proibição de vistos para algumas nacionalidades, né? E você deve estar se perguntando, meu Deus, como é que é isso? Como é que está funcionando esse processo? Calma, eu vou te explicar em detalhes. Justamente para que você não erre mais nesse processo de visto americano. Independente se você vai fazer sozinho, se você vai contar com o suporte de alguma assessoria, ou se você vai, em algum momento, me contratar. Esse não é o objetivo do vídeo aqui. É realmente entregar para você um conteúdo técnico de forma mastigada para que você possa entender de verdade o que está por trás dessas mudanças que estão acontecendo no processo de visto americano. Antes de mais nada, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Adriana Spies, consultora e estrategista de visto americano há mais de 16 anos. Então, ao longo desses anos, eu já passei por mais de 5.000 casos e somo aí, né, apenas 23 clientes com visto americano negado. Por que eu estou te trazendo esses detalhes? Porque através dessa trajetória que eu carrego, é que eu estudo muito, que eu aplico isso dentro dos meus atendimentos com os meus clientes e também trago toda essa metodologia, essa bagagem que eu venho somando ao longo desses anos para orientar os meus alunos e os meus mentorados, que são assessores de visto americano. Vamos ao ponto. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Para que vocês entendam, eu vou destrinchar com você de forma didática todas essas mudanças, as principais mudanças que são importantes para você entender no processo, tá? Então vamos lá. Olha só. O que você precisa entender quando a gente fala sobre novas regras? Quer dizer que são ajustes que estão acontecendo nesse processo para que você possa entender na prática o que está de diferente. O processo de visto americano, ele continua exatamente o mesmo. Foram algumas regras que foram ajustadas e novas que estão sendo criadas justamente para que haja mais o quê? Mais filtro nas solicitações. Todas as regras que estão sendo colocadas, que estão sendo aplicadas e as que ainda vão entrar em vigor, têm somente essa finalidade: proteger a nação. O visto que você, viajante, faz lá no consulado, o processo de solicitação, para você é a materialização do seu sonho, é a viagem da Disney, é a viagem dos sonhos para Nova York, é embarcar num cruzeiro para Miami, né, saindo de Miami para o Caribe, enfim. Mas, para a Embaixada Americana, o visto, ele tem uma única função, que é filtrar bem quem será, né, quem receberá essa permissão de visto, porque a proteção da nação é fundamental para os Estados Unidos. Sim, eles são extremamente rigorosos, mas você precisa entender. É um processo. Eu sempre gosto de trazer o processo de visto numa comparação com uma entrevista de emprego. Por qual motivo? Porque por uma entrevista de emprego, você se prepara, você se apresenta, você manda o seu currículo, né? Você tem todo esse cuidado. E no visto americano não é diferente. Então vamos lá, as novas regras que estão, algumas já estão vigentes e outras ainda não entraram em vigor, mas já estão aprovadas. Então, primeira coisa, no processo de visto americano, o que é obrigatório você saber? O visto continua o mesmo. O que está mudando por trás são o jogo que eles estão lidando com esse processo. Então, taxas, critérios, existem uma série de coisas que a triagem está se tornando cada vez mais rígida. Mas eu preciso te dizer que muito solicitante ainda acha como se estivesse lá em 2019, quando era só ir lá, preencher um formulário, vamos lá tentar a sorte, e deu e pronto. Você precisa estar atualizado antes de fazer uma aplicação, se for a tua primeira vez, ou uma nova aplicação, se você já teve um visto negado ou cancelado em algum momento. A grande mudança que foi anunciada aqui, é óbvio, né, é a taxa de integridade, no valor de até $250. Esse valor ainda não está estabelecido.
Dentro, né, do projeto de lei que foi aprovado na Câmara Americana, coloca-se que pode ser cobrado até 250. E aí a mídia está divulgando esse valor. Ainda não há essa confirmação, né? Porque isso ainda não está em vigor. Então, o que é importante você entender? Esse projeto ele já foi aprovado na Câmara Americana, está válido, mas ainda não começou a funcionar. Por que você precisa entender sobre essa taxa? Porque a partir do momento que ela entrar em vigor, toda e qualquer solicitação de visto americano está sujeita a ela. E eu vou te explicar por quê. Todo mundo que vai para uma aplicação de visto tem um único propósito: conquistar o seu visto americano aprovado. Fato. Então quer dizer o quê? Que toda pessoa, a partir do momento que essa taxa estiver válida, que toda pessoa que tiver um visto americano aprovado, ela vai ter que pagar essa taxa, que especula-se que seja de $250, conforme o documento da Câmara Americana. Pode ser menos, mas até um teto de 250. O que é importante você entender? Se você tiver o visto americano negado, você não vai precisar pagar. Você vai pagar somente a taxa de $185, que é a taxa hoje vigente. Perfeito. Particularidade sobre isso daqui. Estima-se que você vai ter essa cobrança, né, a partir do início do ano fiscal nos Estados Unidos, que acontece agora em outubro de 2025. Ainda não se sabe, são especulações, mas eu estou te atualizando com todas as notícias de bastidor, né, de quem trabalha com visto e que está por dentro do que está sendo dito. Obviamente, você precisa se preparar, porque se isso acontecer, se você tem um processo, por exemplo, com uma entrevista vigente para dezembro, e você pode antecipar antes de outubro, eu recomendo. Se você tem essa possibilidade, faça. Mas se você não pode, saiba que você vai ser penalizado, né? Essa taxa vai ser cobrada. O que é importante você entender nesse processo? Essa taxa somente é para pessoas que tiverem o visto americano aprovado. E aí, claro, entrou uma outra situação onde eles citam uma possibilidade de reembolso. E eu quero poder te explicar. Vou te explicar com base na leitura do documento do projeto de lei aprovado na Câmara, lembrando que tudo pode mudar, né? Aqui são interpretações de um documento, né? E que ainda não está em vigor. Então, não existe uma regra ainda estabelecida de que é exatamente desse jeito que a Embaixada Americana vai operar. Mas vamos entender, pensando lá no futuro, a taxa sendo cobrada. Aí você foi, fez a aplicação, teu visto foi aprovado, você pagou a primeira taxa do visto obrigatória de $185, e depois você aprovou o visto, tem que pagar a taxa de 250. Perfeito. Durante o período de vigência do teu visto, eles vão, como sempre fazem, como já fazem isso há muitos anos, eles estão monitorando e analisando o teu comportamento em viagens aos Estados Unidos. Então, perceba. Depois, vamos supor, o prazo normal de vigência de um visto é de 10 anos. Perfeito. Daqui a 10 anos, você teve o seu visto aprovado, então, lá no vencimento dele, eles vão avaliar se você seguiu essas três premissas. Primeiro, se todas as viagens que você fez aos Estados Unidos, você saiu no prazo. Aquele prazo que é determinado pelo oficial de imigração cada entrada que você faz nos Estados Unidos. Se você passou desse prazo, esquece, você já se desqualifica para o pedido de reembolso. Segunda premissa importante, não mudar de status. Entenda, muitas pessoas, infelizmente, usam do visto de turismo e de negócios, a categoria B1 e B2, para morar nos Estados Unidos. Esse não é o caminho correto. E se você está pensando em fazer isso, eu te digo, não faça. Procure um escritório de imigração, faça o pagamento de uma consulta, entenda a probabilidade, não faça da forma como muita gente indica aí. Eu não recomendo, tá? Então, se você mudar de status, ou seja, você sai do status, né, de período legal nos Estados Unidos e você ultrapassa esse período, você já muda de status. Então, essa mudança também é importante. Por exemplo, as pessoas também fazem o quê? Ah, eu recebi aqui
3 meses de permissão do oficial de imigração. E aí elas vão lá no departamento de governo e pedem a extensão desse visto de turismo. Então, se você descumprir, ou seja, uma dessas 3 possibilidades, você já cai fora do possível reembolso. Como ainda não está em vigor, então, quais são os entendimentos que eu tenho a respeito desse reembolso? Que provavelmente a embaixada vai criar um site específico, ou até mesmo dentro do próprio sistema hoje de criação de agendamentos e pagamento de taxas, tem alguma opção depois para você solicitar esse reembolso, tá? O que é importante você entender? Toda essa taxa, ela é adicional. Então, quer dizer que o custo hoje, que é de apenas $185, quando o seu visto for aprovado, ele vai subir. Então, você vai somar esses $250. Isso quer dizer que teu custo, então, pelo visto, caso ele seja aprovado, ele sai de 185 e ele vai para $435 por pessoa que for aprovada. Perfeito? Ótimo. Entendendo tudo isso, algumas novidades que eu considero novidades críticas, mas não me surpreendem. Porque como eu trabalho com visto há muito tempo e oriento também os meus alunos e mentorados com base no que é legal, nas regras que existem hoje, então, para mim, não é novidade. Mas para você, solicitante de visto, é uma novidade crítica. Tá? Então, por exemplo, para quem está indo estudar nos Estados Unidos, então, desde junho de 2025, houve, então, uma exigência de redes sociais públicas para quem está aplicando os vistos de estudos e intercâmbio nas categorias F, J e M. Minha recomendação aqui, né? Entenda o que vai mudar. Nesse processo, é obrigatório, lá no formulário DS-160, que você coloque o teu nome de usuário, o link da tua rede social, nos últimos 5 anos. Então, faça isso. Se você teve outros links de redes sociais, coloque nesse formulário também, tá? Postagens e conexões online também podem impactar cada vez mais a decisão do teu visto, tá? Isso já impactava para todas as categorias, mas exclusivamente para vistos de estudos ainda mais, tá? E se você está aplicando para um visto de turismo ou de negócios, também pode aplicar. Então, o que é importante você entender? Perfis fechados não vão impedir a análise do teu caso, mas tem muita gente que, infelizmente, mexe nas redes sociais tentando maquiar uma pessoa que ela não é, tentando criar um perfil de que ela é usuária ativa, quando na verdade ela não é. Tem gente que apaga o perfil achando que, eu não, sabe? Eu postei lá, de repente, que eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, e aí eu converso muito com aquele amigo, ele curte muito as minhas publicações. Então, perceba, tá fechando o cerco para quem está fazendo a coisa errada. Simples assim. Outra mudança que teve foi uma proclamação de suspensão de vistos para certos países. Isso aconteceu também em junho, muito juntinho ali das redes sociais para os vistos de estudos. O que você precisa entender nesse processo aqui? Se você tiver uma das nacionalidades, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, você pode não conseguir mais fazer a aplicação de visto B1 e B2 a partir de junho. Então, por exemplo, houve uma suspensão total de vistos para esses países aqui, que está aparecendo para você na tela. Afeganistão, Mianmar, Chad, Congo, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Iêmen. E o que você precisa entender nesse processo? Também existem outros países que foram uma suspensão parcial, com algumas particularidades aí de exceção. Então, quando você olha para isso, primeira coisa que você precisa entender, olhar se você tem alguma dessas nacionalidades. Se você nasceu em um desses países, talvez essa restrição se aplique a você. Mas o que você precisa entender desse contexto aqui? Eles estão fechando as portas para todo e qualquer país que tenha se declarado contra ou que então favorece, por exemplo, ações de terrorismo, guerras, coisas do tipo.
Existem exceções para essas nacionalidades. Então, por exemplo, se você tiver uma dessas nacionalidades, mas tiver uma dupla nacionalidade com algum outro país que tenha acordo com os Estados Unidos. Por exemplo, se você é um estrangeiro que mora no Brasil e passou determinado tempo e você conquistou a cidadania brasileira, você tem o passaporte brasileiro, você pode fazer aplicação de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos com essa dupla cidadania. Importante você entender que existem as particularidades, as exceções para qualquer um dos países, tá? Então, por exemplo, principalmente ano que vem, que vai ter Copa do Mundo, então existe exceção para quem é atleta, comissão, né, de equipes e familiares em eventos esportivos internacionais reconhecidos, para quem é parente imediato de um cidadão americano, tipo pai, filhos, né, cônjuges. Então, isso é bem importante você entender essas exceções também. E, claro, a gente também teve uma mudança bem importante nos processos de isenção. E o que são esses programas de isenção? Dentro da regra do processo de visto americano, existem algumas situações que você pode ser isento de entrevista. Então, por exemplo, houve uma mudança lá quando tivemos a pandemia, que eles fizeram uma alteração na extensão do prazo de renovação. Essa extensão, ela saiu de um prazo de 12 meses, que era a regra, e virou, então, 48 meses de validade para você que queria fazer a renovação do seu visto. Perfeito. No ano de 2023 para 2024, essa regra ela foi estendida. Não mexeram, permaneceram com a regra de isenção para quem estava fazendo renovação por até 48 meses. Entretanto, neste ano agora, 2025, essa regra voltou à regra original. Então, eles tiraram esse decreto, que ele foi criado na pandemia, e voltou à regra original de 12 meses. Basicamente, o que você precisa entender, então, é o quê? Que se você tem um visto americano e deseja renovar ele, você pode se qualificar para esse programa de isenção, desde que o seu visto esteja dentro do prazo de 12 meses de vencimento, tá? E, claro, obviamente, também existem os programas de isenção para menores de 14 anos, maiores de 79 anos e, claro, importante deixar claro que esse programa de isenção pode sofrer alterações a qualquer momento, mas também cabe ao consulado cada decisão. Num primeiro momento, eles podem não solicitar a entrevista para você, se você se encaixar num desses casos, mas se eles avaliarem que eles querem solicitar uma entrevista, eles podem fazer. Perfeito? E, claro, algumas mudanças importantes para você, solicitante de visto, principalmente em relação à documentação. Então, hoje, é obrigatório que a tua DS-160, que é o formulário do visto americano, seja enviado com, no mínimo, 48 horas de antecedência da tua entrevista. Antes, a gente podia, por exemplo, aqui, a gente podia fazer até horas antes da tua entrevista. Hoje isso não é mais possível. Inclusive, já existem muitas pessoas e relatos de clientes, né, que vão, não nossos clientes, obviamente, mas assim, de pessoas que chegam no consulado com a documentação com data inferior a esse prazo solicitado e que são barradas, tá? Outra coisa muito importante, a DS-160, ela tem um código, né, que tem um código de barras e embaixo tem uma numeração que começa com AA. AA00 vem um código. Importante, esse mesmo código tem que ser exatamente esse código que você, no caso, insere no cadastro de pagamento de taxa e agendamento da tua entrevista. Tem que ser exatamente o mesmo. Se não for, você também pode ser solicitado para fazer o reagendamento e ser barrado no teu horário original. Importante, o que você precisa entender nesse contexto todo? Quais são novas consequências para erros que você pode cometer nesse processo? O que antes já gerava reprovação, agora vai custar ainda mais caro. Então, qualquer inconsistência entre o formulário da S160, né, e o teu agendamento, você perde automaticamente a tua entrevista. Não tem como fazer alterações. Automaticamente eles barram você
e você precisa reagendar. Então, imagina o custo disso, né? Para você, principalmente, que não mora em uma das cidades onde tem consulado. Não comparecer, então, com a versão correta do formulário, ou seja, o formulário correto que você preencheu, também gera o reagendamento obrigatório. E, obviamente, mudança de status após a entrada no país, lá nos Estados Unidos, quando você entra com o teu visto de turismo, faz com que você perde automaticamente o direito ao reembolso que está sendo cogitado com a taxa de integridade. Então, você, como um solicitante de visto americano maduro, como você deve agir? Em primeiro lugar, você tem que ter um checklist, tá? Esse checklist, então, cobre você verificar se você se enquadra na lista de países suspensos, tornar as suas redes sociais públicas, né, e conteúdos online, principalmente para vistos de estudos, confirmar a submissão correta e recente da tua DS-160, incluir a nova taxa, né? Se for lá para frente, quando ela estiver em vigor, incluir essa nova taxa nos teus custos com o pedido de visto americano, tá? E, obviamente, ficar atento às consequências de prorrogações ou mudanças de status, para você que está pensando em fazer a coisa errada, ok? Você que está pensando em fazer tudo certo, tá tudo ok. Então, você precisa entender que sair daqui é entender que você sim, já existe a taxa de integridade, ela já está válida, só não está em vigor ainda, tá? A dispensa de entrevista para certos casos, ela está um pouco mais restrita, então você precisa sim contar com um bom profissional para te auxiliar. A DS-160, ela precisa ser extremamente cirúrgica, precisa, tá? Você não pode errar nesse processo. Segurança digital, então, né, impacta completamente a análise do teu visto. E, claro, né, eu preciso te dizer assim, né, que existe muito, infelizmente, no mercado, assessores despreparados que estão gerando para você, cliente final, reprovações que poderiam ter sido evitadas. Por isso é muito importante você, solicitante de visto, conhecer do processo. E lembra, você não pode ser apenas mais um solicitante de visto qualquer. Você precisa ter o perfil certo e esperado que o oficial consular quer avaliar na hora da sua entrevista. Esse conteúdo, ele foi focado realmente porque a gente precisa divulgar a informação certa. Não confie apenas no que a mídia está divulgando. Busque informações oficiais. Claro, quero pedir aqui para você. É muito importante eu saber que você está aqui assistindo esse conteúdo. Comenta aqui, né, em que momento você está nesse vídeo, se você chegou até o final, curte, se inscreve nesse canal, é de extrema importância, porque para criar conteúdo é muito importante a gente ter esse estímulo. Mas, para a gente finalizar, eu quero poder presentear você com esse material que eu trouxe aqui nesse vídeo. Você quer receber ele? Então, tem uma coisa importante que você precisa fazer. Você vai bater um print ou bater uma foto, se você estiver assistindo pelo computador, e você vai me marcar nos seus stories. E aí, por lá, eu vou te mandar o link desse material de forma gratuita, mas somente para quem me marcar, tá? Caso você não consiga me marcar, também me escreve lá, que eu te dou as orientações de como você pode me marcar. Te vejo no próximo vídeo.